Olá! Hoje a gente mergulha numa conversa, olha, fascinante, que rolou numa live da Faculdade GAP. A fonte é uma apresentação da Marinês Pereira, que é especialista em neurobusiness, sabe? Aquela área que usa neurociência para entender melhor os negócios. E ela vai ser professora na pós em Neurociência e Negócios lá da GAP, justamente de neurociência e inteligência artificial. E o tema é quente, né? Essa mistura aí de neurociência com inteligência artificial, a IA. São duas áreas que, nossa, geram muita curiosidade e, como a gente vai ver, um monte de oportunidades e desafios também, né? Principalmente para o mundo dos negócios, para as carreiras. Nossa missão aqui é meio que destilar o mais importante dessa conversa. Exato. E é interessante ver como a Marinês, que tem uma bagagem bem diversa, conecta essas pontas. O legal é que o foco, pelo que entendi, não é tipo, um tutorial de como usar o chat GPT, sabe? Não, não é isso. Não é sobre como a gente deve pensar estrategicamente sobre essas ferramentas, como elas se encaixam no desenvolvimento dos negócios e das pessoas também. Sim, e logo de cara, um ponto que me chamou muita atenção foi essa coisa da dualidade da IA. Ela comparou a IA como uma Ferrari ou um patinete. Ah, boa analogia. Depende de como a gente usa, né? E tem uma preocupação ali, bem clara, de que talvez muita gente acabe usando essa tecnologia, que é super poderosa, de um jeito meio superficial. Sim, tipo, para fazer tarefas mais simples, né? Criar um post, um texto rápido. Exato, coisas assim, em vez de realmente explorar o potencial para resolver aqueles problemas mais cabeludos, sabe? Ou gerar um valor que, nossa, faça diferença mesmo. E essa analogia da ferramenta puxa uma coisa fundamental, a nossa interação com ela. A fonte até compara a IA a uma estagiária. Ela aprende com o que a gente dá para ela, uma estagiária. Interessante. É. E o ponto crucial aqui que a Marinese destacou é que a IA não aprende só o que a gente ensina, mas como a gente ensina. Se a gente interage com preguiça mental, digamos assim, ela acaba refletindo isso. Faz sentido. E o conteúdo em português, né? Às vezes a base de dados inicial pode ser um pouco menos robusta, então exigem ainda mais cuidado da nossa parte. A qualidade da IA como nossa aliada depende muito da qualidade do nosso próprio engajamento, da nossa cognição ali na interação. Isso leva para um ponto que eu achei fascinante. O maior desafio talvez não seja nem a tecnologia em si, mas a nossa cabeça, a nossa mentalidade. Como é que a gente supera o que a fonte chamou de miopia do oráculo? Míope do oráculo, adorei o termo. É ótimo, né? Essa mania de só fazer pergunta e aceitar a resposta da IA sem questionar muito. Isso deve ter a ver com como o nosso cérebro busca uns atalhos, né? Para economizar energia. Exatamente. A neurociência ajuda a gente a entender essa armadilha. E aí, entendendo, a gente pode conscientemente ligar o nosso pensamento crítico quando está interagindo com a IA. A ideia é evoluir, sabe? Sair do papel de quem só pede tarefa para a IA. O estagiário da IA. Isso. Para ser o diretor, digamos assim. Aquele que usa a própria experiência, o contexto, a capacidade crítica para guiar, para refinar, até para corrigir a IA. Porque a fonte alerta, a IA pode alucinar. É verdade, pode inventar coisa. Pode gerar informação errada, especialmente em áreas mais complexas, como neurociência, em português, por exemplo. Sem esse filtro crítico humano, o risco de a gente acabar validando um erro é bem real. E o interessante é que interagir assim de forma crítica acaba até melhorando a nossa própria cognição. Essa ideia de guiar a IA, de não ser só um usuário passivo, leva direto para a questão da liderança, né? A fonte bateu bastante nessa tecla também. A sugestão é que essa implementação da IA nas empresas precisa de uma visão lá de cima, estratégica. Sim, total. Porque se for só mandar usar IA, sem um direcionamento claro, o risco é cair no uso superficial mesmo, no copia e cola que você falou. Que não agrega muito valor. Exato. E tem outra dimensão aí que é a responsabilidade social, ética. É muito tentador usar IA só para cortar custo, né? Demitir gente, mas isso ignora o impacto humano que é gigantesco. Desemprego, vazio. Sim, pode gerar até agitação social. A abordagem mais inteligente e que considera a neurociência da motivação, da gestão de mudança, seria focar em realocar, em treinar, em potencializar os talentos que já estão lá. Usar IA para liberar as pessoas para tarefas que exigem mais criatividade, estratégia, interação humana. No fim, é a liderança
segurança que define se a IA vai ser ferramenta de crescimento ou de frustração, né? Mas a conversa não ficou só na estratégia, não. Trouxe exemplos bem práticos, né? Do potencial da IA quando é bem usada. Sim, exemplos ótimos. Desde ajudar em diagnóstico médico com mais precisão, que é incrível, até deixar a atividade física mais engajante com gamificação, realidade virtual, ou criar conteúdo complexo, tipo entrevistas com personagens virtuais, e até tecnologia assistiva, né? Exoesqueletos ajudando gente com mobilidade reduzida. Esses exemplos são muito bons porque mostram que se você fizer as perguntas certas e tiver a colaboração humana qualificada, o médico, o fisioterapeuta, o designer, o roteirista, a IA pode, amplificar o talento. Amplificar, boa palavra. E viabilizar soluções que antes a gente nem imaginava. Isso reforça muito a ideia de que o profissional com pensamento crítico é essencial para guiar, para refinar essas aplicações. Não é só a máquina sozinha. Com certeza. E aí, diante disso tudo, que habilidades a gente precisa ter, né? O que se torna essencial nessa era? A fonte deixou claro que vai muito além de só saber mexer nas ferramentas. Ah, sem dúvida. Aí entram as tais power skills, né? Que são inteligência emocional, que é fundamental para lidar com uma máquina que, não tem emoção. Não sente nada. Nada. Pensamento crítico super afiado, para avaliar o que a IA entrega. Criatividade autêntica, para ir além daquele resultado mais pasteurizado que a IA pode gerar. E, claro, colaboração e uma flexibilidade mental enorme. Aquela capacidade de desaprender e reaprender o tempo todo. É um desafio constante. E nesse ponto a neurociência entra quase como um manual de instruções do nosso próprio cérebro, sabe? Mostrando como a gente pode cultivar essas habilidades que são vitais agora. Então, para a gente amarrar tudo isso, a mensagem central que fica dessa análise é que a inteligência artificial, por mais potente que seja, o valor dela é amplificado ou diminuído pela inteligência humana. É a nossa capacidade de pensar estrategicamente, criticamente, de colaborar. Isso é que faz a diferença de verdade. A tecnologia não vai parar, né? Ela avança e rápido. A escolha que está na mesa agora não é mais se a gente vai adotar a IA, mas como a gente vai fazer isso. Como adotar de um jeito que seja produtivo, que seja ético e que, principalmente, potencialize o humano, né? Exato. E para fechar, fica aquela provocação final, que veio da fonte mesmo. Será que a gente está construindo conscientemente um caminho de prosperidade? Usando essas ferramentas para impulsionar os negócios, as carreiras, de forma inteligente, humana? Ou será que a gente está mais no modo sobrevivência? Só reagindo, né? Essa onda toda. Fica a questão aí. Como é que a gente pode montar o ecossistema certo para realmente prosperar nesse cenário? É algo para a gente pensar, né?